Muito boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quem está falando aqui é o Fabrício e hoje é dia de estudo bíblico. Vamos estar estudando a palavra do Senhor nessa noite, beleza? Na terça-feira eu falei que nós iríamos adiar o estudo, para hoje, quinta-feira, por causa, que os meninos, o Marcos, o Mário, inclusive eu também, nós estávamos muito atarefados na terça-feira passada, e hoje deu uma folga, vai dar pra gente passar o estudo. Só o nosso irmão Marcos, que não vai estar apresentando o estudo junto com a gente hoje, porque pra ele não deu folga, ele ainda estava apertado hoje, e aí nós falamos com ele, tranquilo, a gente passa, e se precisar na terça-feira a gente dá uma reforçada, beleza? Então hoje, irmãos, nós vamos estudar a respeito do batismo. Vamos estudar a doutrina do batismo. No próximo áudio eu vou fazer a recapitulação do que a gente já estudou até hoje, E hoje o estudo vai ser a respeito desse tema tão importante quanto qualquer outro aí da Bíblia, o batismo. Uma doutrina bíblica que nós precisamos cumprir e vamos entender a respeito disso hoje. Mas antes de começarmos o nosso estudo, nós vamos estar fazendo uma oração. É o nosso costume aqui no grupo sempre estarmos orando antes dos estudos bíblicos. Por quê? Porque foi o próprio Espírito Santo quem inspirou a palavra de Deus, ou seja, Deus, o próprio Deus, ele inspirou para que essa palavra fosse escrita. Logo, ele entende ela como ninguém, ele sabe tudo a respeito dela e nós precisamos pedir a ele, clamar a ele pela iluminação dessa palavra para que a gente venha entender tudo que lermos, tudo que estudarmos. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa hora, Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui estudando a Tua palavra, Senhor. Olha quantas semanas já tem que estamos estudando, Deus, e tem tanta gente ainda no grupo, mais de 100 pessoas ainda nesse grupo, porque, meu Deus, tiveram interesse de aprender a Tua palavra, tiveram interesse de conhecer mais a Ti, e nós também temos esse interesse e queremos tê-lo até o dia da Sua vinda. Queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, pelos livramentos, muito obrigado pelos Teus cuidados, pela nossa saúde, muito obrigado pelo conhecimento que o Senhor vem nos dando a cada dia, por se revelar a nós através da Tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos, te agradecemos e te pedimos, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso espírito para que nós venhamos entender, Pai, tudo aquilo que vamos estudar aqui hoje e cumprir a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então agora, já que oramos, vamos recapitular o que a gente já estudou até aqui. Já foram vários estudos, Nós começamos estudando bibliologia, falamos muito a respeito da Bíblia, você pode conferir todos os estudos passados no YouTube, já tem lá postado, Nós estudamos bibliologia, depois estudamos a respeito de Deus de uma forma mais superficial, depois aprofundamos um pouco mais a respeito de Deus quando explicamos a doutrina da Trindade e vimos que é uma doutrina baseada na Bíblia, Estudamos também a hermenêutica bíblica, que foi onde nós aprendemos aí a respeito de algumas regras que precisam ser cumpridas, precisam ser observadas na hora de se estudar o texto bíblico. E a aula de hermenêutica foi muito produtiva para nós. Estudamos também a respeito do pecado, entendemos o que é o pecado, e o que o pecado trouxe para a humanidade, o que o pecado, a consequência que ele trouxe para o ser humano. Estudamos também a respeito da salvação agora, como que o problema do pecado foi resolvido. Estudamos também sobre o perdão, na aula antepassada, falamos a respeito do perdão. E na aula passada estudamos a respeito de oração. Então nós estamos seguindo uma sequência de estudos e agora vamos falar a respeito do batismo. A pessoa, ela conheceu a salvação, melhor, ela conheceu a Deus, reconheceu que ela era pecadora. Depois de ter reconhecido o seu pecado, ela conheceu Jesus, a salvação, aceitou a salvação. Depois de ter aceitado a salvação, ela passou a perdoar, a liberar perdão e foi perdoada. E agora em oração ela busca cada vez mais conhecer a Deus. Vai chegar o momento em que essa pessoa vai precisar passar pelo batismo. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, irmãos, vamos começar entendendo o significado de batismo. O que significa a palavra batismo, Nós vamos falar a respeito desse assunto, mas precisamos entender primeiro o que significa isso. O que é batismo? A palavra batismo vem do grego, baptizo. Lembra que o Novo Testamento foi escrito em grego, chamado de grego koiné? Nós vimos isso na aula de bibliologia. Então, como o Novo Testamento veio escrito em grego, a palavra baptizo
batismo, ela vem de baptizo, que é uma palavra grega, né? E o que significa essa palavra no original, no grego? Né? Batismo vai significar, né, lavar, por exemplo. Batismo vai significar afundar, mergulhar. A grande maioria dos estudiosos vão optar pelo significado afundar ou mergulhar. É o principal significado da palavra batismo. Entendeu? Então, biblicamente falando, ou melhor, né, levando para o lado da hermenêutica, a palavra batismo significa mergulhar ou afundar. Beleza? Olha o segundo ponto que a gente destacou aí. O que o batismo representa? Né, nós já vimos que o significado da palavra batismo é afundar ou mergulhar, né, e agora a gente precisa saber o que o batismo vai representar, o que ele representava e o que ele representa hoje na vida de uma pessoa que é batizada. Né, o batismo ele vai representar o seguinte, ele vai representar a confissão pública de fé que a pessoa tem em Cristo Jesus. Né, vai representar ali para as pessoas que verem aquela pessoa sendo batizada, né, que ela se arrepende dos seus pecados e que ela agora está nascendo de novo. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, né, Jesus conversando com Nicodemos ali, Jesus fala com ele o seguinte, no versículo 5, e respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né, então olha só, o nascer da água aí vai representar exatamente isso, o batismo. Né, o batismo vai representar, quer dizer, isso, a pessoa nascer de novo, né, nascer da água. Né, no versículo 8, por exemplo, Jesus fala, o vento sopra onde quer, ouves a voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. Ou seja, a pessoa nascer da água é a pessoa que ela é batizada, que ela reconhece que ela precisa ser purificada, que ela reconhece que ela precisa ser lavada, limpa dos seus pecados. E nascer do Espírito é exatamente isso, é a pessoa agora receber o Espírito, ela receber o Espírito Santo sobre a vida dela. A gente vê isso, por exemplo, no batismo de Jesus. Quando ele termina de ser batizado, o Espírito Santo desce ali em forma corpórea de uma pomba e repousa sobre Jesus, né, mostrando ali, Jesus foi o nosso modelo de batismo. Né? E o batismo de João, por exemplo, João batizava lá no Rio Jordão. Ele vai dizer que ele estava batizando o quê? Para arrependimento. E aí talvez você se pergunte, mas se Jesus foi batizado por João, e o batismo de João era de arrependimento, do que Jesus precisava se arrepender? Se ele não cometeu pecado, é isso que a gente fala. Jesus ele não estava ali sendo batizado para que ele fosse perdoado de algum pecado, ou que ele se arrependesse de alguma coisa. Não era por causa disso. Ele mesmo vai dizer, na hora que ele chega para ser batizado, João fala, Senhor, é o Senhor quem deve me batizar, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E aí Jesus fala com ele, olha, vamos fazer dessa forma por enquanto, porque convém que seja cumprida a Escritura. Entendeu? Então Jesus ele não foi batizado ali para se arrepender de pecado, ele não foi batizado ali para mostrar que ele estava arrependido de ter feito algo de errado, não. Ele se batizou ali para dar-nos o exemplo. Em tudo ele nos deu exemplo. Ele foi tentado no deserto, ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele passou por todos os exemplos que nós, na nossa vida cotidiana, vamos passar também, né? E ele nos deu o exemplo, o modelo de como viver isso. Jesus orava, ensinando que a gente deveria orar também, ele nos deu exemplo em tudo. Imagina se Jesus não tivesse passado pelo batismo e a ordenança existisse. Alguns iriam dizer, não, só faço o que Jesus fez. Jesus não se batizou, não vou me batizar. Mas não, Jesus ele nos deu o exemplo. Ele mostrou ali, né, que ele estava disposto a fazer aquilo para que nós também fizéssemos. Só que o nosso batismo, ele sim, é para nós mostrarmos que estamos arrependidos de nossos pecados. Esse batismo nosso sim, é para mostrar que nós agora estamos nascendo de novo. Uma nova vida agora para Deus, para viver conforme a vontade de Deus. Então, ainda sobre o que representa o batismo de João representava o quê? A purificação para a pessoa. Né? Alguns vão dizer que essa tradição do batismo ali que João estava fazendo ali, ela é muito mais antiga. Ela surgiu em Israel ali, né, durante o período interbíblico, como um sinal de arrependimento, como mostrando publicamente que aquela pessoa estava preparada para receber a vinda do Messias. Né? A pessoa que era batizada ali mostrava, olha, eu confesso publicamente que sou pecador, mas que me arrependo e recebo o Messias quando ele vier. Né? Então o batismo de João representava isso.
Já o batismo cristão, o batismo depois de Cristo aí, e que todos nós passamos, é para mostrar ao mundo, para mostrar também a Deus que nós o recebemos como Senhor e Salvador, e agora estamos mostrando o nosso arrependimento, mostrando que nós estamos dispostos a nascer de novo agora numa vida para viver de acordo com a vontade divina. Olha a próxima pergunta aí. O que é preciso fazer para ser batizado? Eu poderia citar vários textos aqui, mas eu vou citar apenas um. Eu vou estar citando aqui o de Atos, capítulo 2, versículo 38, quando o Espírito Santo ali em Atos 2, ele desce sobre os apóstolos, sobre os discípulos, quando eles estavam reunidos ali no dia de Pentecostes, e Pedro começa a pregar e anunciar as boas novas do Evangelho ali para aquele povo. As grandezas de Deus estavam sendo anunciadas. E quando chega no versículo 38, Pedro diz o seguinte: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o que a pessoa precisa fazer para ser batizada? Duas coisas. Elas precisam, primeiro, se arrepender dos seus pecados, e elas precisam crer no Senhor Jesus. A Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, a Bíblia está mostrando para nós que o que eu preciso fazer para ser batizado? Eu preciso querer isso. Eu preciso acreditar em Cristo. Eu preciso estar arrependido dos meus pecados, e aí sim eu vou me batizar e eu vou mostrar publicamente ao mundo que eu estou arrependido, que eu me arrependo de ter pecado. Não quer dizer que a pessoa, para se batizar, ela precisa primeiro largar aquele vício, ela precisa primeiro parar de fumar, parar de beber, ela precisa primeiro começar a entrar na igreja. Não, ela precisa crer que Cristo a salva, que Cristo cuida dela e que Cristo agora dá a salvação de graça a ela, e ela precisa também se arrepender. Ela, por mais que ela vá continuar cometendo algum pecado, mas ela precisa reconhecer: olha, eu reconheço que sou pecador, me arrependo, me envergonho de ser pecador e demonstro isso aqui publicamente. Eu aceito essa purificação. Então não quer dizer ali que quando a pessoa está sendo batizada, que ela está saindo pura de dentro da água. Não, isso não tem base bíblica. Não quer dizer que a água ali está levando e lavando o seu pecado. Não. A Bíblia só vai estar dizendo que você está agora demonstrando publicamente que você reconheceu que você não é capaz de se perdoar, você não é capaz de se salvar, e que precisa da graça de Cristo. E como sinal disso, você mostra ao mundo: olha, eu sou um pecador, mas hoje eu nasço novamente. Nasço como uma nova criatura que vive conforme a vontade de Deus. Então, para ser batizado, a pessoa precisa crer em Cristo Jesus e ela precisa se arrepender pelos seus pecados. Essas duas próximas perguntas, elas meio que têm a mesma resposta. Quem pode ser batizado e quem é que pode batizar alguém? Para ambas as perguntas, a resposta é a seguinte: a pessoa precisa crer em Cristo Jesus e levar uma vida de acordo com a vontade de Deus. A pessoa, por exemplo, a pessoa, para ser batizada, o que ela precisa? Como eu falei aqui anteriormente, quem pode ser batizado? Pode ser batizado aquela pessoa que recebeu a Cristo como Salvador, que já o confessou como único Senhor e Salvador da vida dela, aquela pessoa que já mostrou que ela crê em Jesus, que ela recebe Jesus, e agora ela vai selar esse crer, selar esse receber Jesus com o ato do batismo, com a cerimônia de batismo. E a pessoa, para poder batizar, será que é só um pastor que pode batizar? Será que é só um padre que pode batizar? Será que é um bispo, um apóstolo? Será que quem é que pode batizar verdadeiramente? É só quem tem esse cargo, esse título eclesiástico? É claro que não. Por quê? Porque se nós formos trazer para os dias de hoje, esses cargos e esses títulos, eles nem se enquadrariam. Apóstolo, bispo, o pastor, por exemplo, é um chamado de Deus para a pessoa e tal. Entendeu? Então, o batismo, ele deve ser feito por quem? Por quem acredita em Cristo também. Por quem já confessou a Cristo também como Salvador da vida dele. Suponhamos que você se perca em uma ilha deserta com outra pessoa que não é pastor. E essa pessoa já conheceu Jesus, já foi batizada, aceitou a Cristo. Porém, você ainda não conhece. Essa pessoa te apresenta Cristo. Imagine aí, você iria viver o restante da sua vida naquela ilha deserta, esperando Deus mandar um pastor lá naquela ilha para que esse pastor te mergulhasse na água e te batizasse? É claro que não. Por quê? Porque o batismo ele é um ato que deve ser feito
por quem crer em Cristo. Quando Jesus fala com os discípulos, vão por todo mundo, pregam o evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a fazer todas as outras coisas que eu vos ensinei. Ou seja, Jesus estava falando para os discípulos irem batizar as pessoas e ensinar as pessoas a batizarem outras pessoas. Entenderam? Então, quem é discípulo de Cristo hoje? Eu, você, todos nós que aceitamos Jesus, que o recebemos, devemos ser discípulos dele. Se nós somos discípulos dele, logo nós temos também essa autonomia para poder batizar alguém. É claro que em cada denominação, em cada igreja, tem uma liturgia de culto, tem toda uma hierarquia eclesiástica que deve também ser respeitada. Né? Não é porque você está ouvindo isso aqui no estudo que você vai chegar lá na sua igreja e falar, pastor, eu que quero batizar fulano, porque é assim, assim, assado. Não. Você primeiro precisa estar também de acordo com o seu pastor, com aquela pessoa que Deus colocou ali para poder liderar você, com aquela pessoa que Deus colocou para ser uma autoridade sobre a sua vida ali, para cuidar de você, para te pastorear. Né? E você, né, vai chegar um momento em que pode sim Deus colocar você para batizar alguém, né? Porque não, biblicamente falando, não vamos encontrar aí um texto que vai falar que só eles tinham autoridade para isso, porque se fosse assim hoje, teriam que ter aí os 12 apóstolos, os 12 discípulos de Jesus para batizar o povo. Beleza? Então, quando nós dizemos que todos nós devemos ser discípulos, logo nós entendemos também que nós temos essa autonomia aí para poder batizarmos alguém em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, pessoal, olha o tópico que tem aí. O batismo bíblico. Nós estamos falando a respeito de batismo, mostrando a base bíblica para o batismo, e vamos ver então, né, qual é a forma de batismo, como que ele deve ser efetivado, como que ele deve ser feito. E eu vou estar lendo aqui o texto, por exemplo, de João capítulo 3, versículo 24, que vai falar o seguinte: João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Então, quanto ao local do batismo, olha aí, lembra lá que eu falei que o significado da palavra batismo é mergulhar ou afundar? Vem lá do grego baptizo. Então, aqui nesse texto de João capítulo 3, versículo 24, está falando que João batizava, né, num local onde havia muitas águas. E por que esse muitas águas? Por causa do significado da palavra, o mergulhar. O batismo bíblico que a gente vê descrito na Bíblia, ele é um batismo feito por imersão. E o que é imersão? É afundar a pessoa dentro da água, é mergulhar a pessoa dentro da água, conforme o significado da palavra batismo. Entendeu? Então, primeiro detalhe que a gente vê na forma de batismo: a pessoa deve ser mergulhada, afundada dentro da água, e depois retirada novamente. Mas você deve estar se perguntando, mas eu já vi batismo diferente. Sim, como eu disse, esse é o batismo bíblico, o batismo por imersão. Mas existem, o Mário vai falar mais a respeito disso, outras maneiras, outras formas de batismo, como por exemplo o batismo por infusão, que é só aquela água derramada sobre a cabeça, como se pegasse ali uma água em uma vasilha e derramasse sobre a cabeça da pessoa. E tem também o batismo por aspersão, que o Mário também deve citar aí, que é o batismo quando a água é salpicada sobre a pessoa. Mas biblicamente falando, a gente vai ver mais exemplos, bíblicos de batismo onde tinha muita água. Por exemplo, a Bíblia vai falar, no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 38 e 39, diz o seguinte: ambos desceram a água. Olha só, isso está mostrando aqui ao tempo, quando Filipe estava ali conversando com um eunuco, um homem ali da guarda, quando Filipe estava ensinando esse homem a respeito do significado das profecias do livro de Isaías. E aí, depois de ouvir muito a respeito da palavra, esse homem fala: olha, eu creio, o que me impede de ser batizado? Filipe falou: se você crê, então você vai ser batizado agora. E aí a Bíblia diz que ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Então, olha só, Filipe estava ali naquela carruagem com aquele homem, conversando a respeito do livro do profeta Isaías. Então, suponhamos que eles conversaram durante muito tempo. Provavelmente esse homem não estava viajando sem nenhuma reserva de água. Provavelmente ele tinha água ali dentro de uma garrafa para ele poder beber, quem sabe até para ele poder se lavar em algum local, ninguém sabe, mas ele provavelmente tinha água. Aí chega o momento em que, depois de conversar com Filipe bastante, ele vê um local onde tinha muita água. E ele fala: tem ali aquela água, eu posso ser batizado? Pode.
E aí Filipe vai e o batiza, né? E a gente vê que tinha um local onde tinha muita água. Por quê? Porque fala assim, ambos desceram a água. Né? E depois que Filipe o batiza, fala, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Então esse ambos desceram a água e o quando saíram da água mostra que o local havia muitas águas. Né? Talvez você diga, mas né, então esses dois exemplos, o exemplo de Cristo, por exemplo, que Jesus entrou na água, depois ele saiu da água ali junto com o João, né? Tem, por exemplo, o apóstolo Paulo, por exemplo. Paulo, a Bíblia diz que Ananias o batizou ali no local que ele estava, não tinha um rio. Como que Paulo foi batizado? Né? Para Paulo, a explicação que os arqueólogos dão, que possivelmente onde Paulo foi batizado, no local onde ele estava ali, haviam muitos tanques batismais, eram tanques de purificação, né, que ficavam em cada casa, reservatórios mesmo de água, e possivelmente Paulo foi imergido em um desses. Entendeu? Então, a forma correta de batismo é o batismo por imersão, né, que é a pessoa ser mergulhada, afundada dentro d'água. Então, além de ser por imersão, o que mais caracteriza um batismo como sendo bíblico? Né? O que mais vai caracterizar um batismo como sendo bíblico é o fato do batismo acontecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi isso que Jesus disse aos discípulos. Vão e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus diz, aquele que crer e for batizado, esse vai ser salvo. Aquele que não crer vai ser condenado. Entendeu? Então, o batismo aqui, o significado dele, o que vai mostrar de ele ser bíblico, é a pessoa crer em Cristo, é a pessoa se arrepender dos seus pecados, é a pessoa ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, como a gente vê em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que em Jesus, né, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Então, o batismo em nome da Trindade, o batismo em nome do Senhor, deve ser feito, né? O batismo não pode ser em nome de um pastor, o batismo não pode ser em nome de uma outra pessoa, de nada, o batismo é em nome do Senhor, né? E esse batismo precisa ser por imersão, né? Ali para considerar como unicamente bíblico. Mas aí talvez você se pergunte, Bim, mas e a situação, por exemplo, em que a pessoa não tem condições de se batizar por imersão? Por exemplo, a pessoa está morrendo no leito de morte já, e aí eu vou lá e prego para ela e ela aceita Jesus, mas ela não pode sair, ela está toda ali cheia de aparelho, ela não pode sair para receber um batismo nas águas lá, como a Bíblia descreve. O que a gente faz numa situação dessa? A gente vai remeter para um texto bíblico que vai mostrar para a gente que o batismo, por mais que ele seja tão importante na vida do cristão, se a pessoa não teve a oportunidade de se batizar, isso não vai fazer com que ela perca a salvação. E com que base que a gente fala isso? Com a base do ladrão da cruz. O ladrão da cruz recebe Jesus ali, ele aceita Jesus, o senhorio de Jesus, e fala, mestre, lembra de mim quando entrar no seu reino. E Jesus o recebe ali. Aquele ladrão não precisou descer da cruz e ir lá se batizar para poder ser salvo. Não. Ele se arrependeu, ele reconheceu Jesus, Jesus o salvou. Entendeu? Então nós precisamos entender isso. Jesus, o sangue dele é que nos garante a salvação. O batismo é uma forma de demonstrarmos que recebemos essa salvação. Se você tem a oportunidade e não se batiza, é como você estivesse dizendo para o mundo, eu até acredito nisso, mas não vou fazer. Só acreditar não adianta, precisamos obedecer às ordenanças de Deus. Entendeu? Então, o batismo, ele é uma ordenança para cada um de nós. Pode ser também que a pessoa, né, que não pode se batizar, essa que está lá no leito de morte, ela por não poder se batizar nas águas, imergindo completamente, ela opte por ter a água salpicada, como o batismo de aspersão, ou a água derramada apenas sobre a cabeça, de infusão, né, e ela receber aquilo como batismo. Sim, pode receber nessa situação, mas se pode descer as águas, mergulhar ou afundar, conforme o significado da palavra batismo, essa é a forma correta de se fazer. Beleza? O Mário vai explicar aí como surgiu, provavelmente ele vai falar como surgiu aí esse batismo por aspersão, esse batismo por infusão, em que época surgiu isso, provavelmente ele deve comentar aí na fala dele. Para finalizar a minha parte aqui, pessoal, eu quero, trazer de volta aqui à memória de todos que esse estudo que nós estamos passando aqui é um estudo raso. Nós não estamos aprofundando muito dentro do assunto, de cada assunto. Por quê? Porque nós queremos primeiro nivelar o conhecimento de todos os irmãos. Aqui no grupo tem pessoas que já são graduadas na Bíblia, no ensino teológico, e tem outros que estão aprendendo agora, que estão conhecendo pela primeira vez cada um desses estudos, cada um
desses temas, cada um desses assuntos que estão sendo falados. Então, você que já tem um certo conhecimento, nós te pedimos um pouco de paciência, né? Compartilhe conosco esse conhecimento, mas o grupo vai passar a te edificar mais conforme nós formos nos aprofundando. Primeiro, estamos nivelando o conhecimento de todos nas doutrinas, nos ensinamentos bíblicos, né? E depois vamos estar aprofundando em cada assunto. Se fôssemos passar um estudo prolongado aqui de cada um desses assuntos, iriam horas e horas de conversa e de assunto e de versículos e tal. Mas nós estamos passando aqui uma base rasa para que todos estejam aí com o conhecimento nivelado. Depois, com o passar do tempo, vamos poder voltar em cada um desses temas, cada um desses assuntos, aprofundando cada vez mais. Beleza? Então essa foi a minha parte. Falei aí sobre o significado do batismo, falei sobre o que o batismo representa para nós hoje, o que eu preciso fazer para ser batizado, né? Quem pode batizar e quem é que pode ser batizado, e falei também sobre o batismo bíblico. Beleza? Você, depois que terminar a parte do Mário aí, você vai poder comentar, você vai poder contar alguma experiência, você vai poder contar algum testemunho, vai poder também, né, contar algum versículo bíblico, complementar o nosso estudo para que venha ser cada vez mais rico. Beleza? Agora vem a parte do Vilmário, continuando aí falando a respeito de batismo. Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estamos num assunto aqui, batismo, né? Um assunto muito interessante. E aí a minha parte aqui ficou para falar, onde no primeiro tópico aqui seria formas de batismo, né? Outros tipos de batismo, outras formas de batismo. E nós temos 3 formas, né, conhecidas, que seria a imersão, a aspersão e a efusão. Né? O que seria isso? Então, vamos lá. O batismo de efusão, ele é aquele batismo que ele derrama ou joga, né, ou pinga ali, respinga água sobre a cabeça. Então, aquele batismo onde só pega ali um pouquinho de água na mão, uma conchinha, né? Se fosse a mão ali em forma de concha, você pega um pouquinho de água e você vai e derrama sobre a cabeça. Esse é o batismo por efusão. Né? Temos um outro batismo também conhecido, que é o batismo por aspersão. É aquele batismo onde você coloca a mão, né, dentro ali de um recipiente com água e borrifa a água. Né? Então você está ali de aspersão, você vai pegar, a gente colocar a mão dentro do balde, recipiente com água, tira e respinga lá sobre a cabeça. Né? Então esse é um batismo sobre aspersão. E o batismo por imersão é aquele batismo, né, que ele é considerado imersão ou subimersão, que ele é a forma que ele é caracterizada pela imersão total na água, né? Então é aquele batismo que você entra, né, num local onde tem uma água um pouco maior, né, com mais água, né, ali fundo, e você é imergido, né, colocado totalmente, o seu corpo inteiro entra dentro da água. Então existem esses 3 tipos de batismo. E aí, sabendo disso, né, surge a dúvida, né, qual que é o batismo correto? Se a gente for pegar por padrões bíblicos, por exemplos da Bíblia, né, que a Bíblia nos diz ou nos dá a entender em alguns textos, a gente pode se aprofundar disso um pouco mais para frente. O batismo correto é o batismo por imersão. Se a gente pegar Jesus como exemplo, se a gente pegar vários exemplos ali de onde tiveram batismos no Novo Testamento, a gente vai perceber que a forma como eles eram batizados, eles entravam, né, num local onde tinha água, e provavelmente a água vinha ali até a cintura, vamos dizer assim, e aí eles eram deitados dentro da água, né, então submergia, né, a água inteira passava sobre o corpo. Então essa é a primeira forma de batismo. E aí vamos a um próximo tópico, que vamos falar aí sobre um só batismo. Beleza? Então até o próximo áudio. Que Deus nos abençoe. Nesse tópico, a gente vai estar falando aqui sobre um só batismo. Tem um texto muito famoso aí na Bíblia que fala de só uma fé, um só Deus, um só batismo. Ele está lá em Efésios, né, onde esse texto ele é usado para afirmar, né, que deve ser batizado apenas uma vez, mas no contexto geral,
esse texto ele está se referindo à unidade, à comunhão, em que todas as coisas têm que andar juntas, né? E que deveria-se, né, ser batizados apenas uma vez. Só que a gente sabe que tem igrejas que batizam uma segunda vez, que às vezes você foi batizado, né, no caso da Igreja Católica, quando você é criança e você ainda não tem noção, né, daquilo, você, né, os recém-nascidos ali, poucos anos de vida, e você é batizado, né, e um batismo às vezes por efusão, às vezes por aspersão, né, que só borrifam água ou só derramam um pouco de água ali sobre a testa da criança. E a criança, quando atinge aí, né, uma fase adulta ou uma fase da juventude ali, uma fase de consciência, quando conhece, né, o evangelho, quando conscientemente aceita viver aquilo, aquela doutrina, acaba se batizando, né? E às vezes também tem outras igrejas que mesmo quando você sai desse contexto de uma igreja evangélica, você vai para uma outra igreja também evangélica e ali você acaba algumas vezes a igreja dizendo que você tem que se batizar novamente. Então essa questão de um só batismo, o Fabrício ele já explicou aí a questão da essência do batismo, né? O significado do batismo, o que representa o ato do batismo. Então essa questão de você se batizar de só um batismo, ele vai de encontro ao significado. Então você já aceitou para a sua vida viver esse estilo de vida, de renegar o mundo, né? De nascer de novo, de agora não ser mais você que vive, mas Cristo que vive em você, de tudo, né, que ficou para trás, não é, tudo se fez novo. Então você agora tem que se batizar. Então, se tudo se fez novo, né, se você é uma nova criatura, você já confessou isso publicamente através do ato do batismo, que você está deixando tudo aquilo para trás, né? Por isso que o batismo, quando você desce, é como se você tivesse colocando todas aquelas coisas que estão caindo ali, né, descendo com você, e quando você entra, né, quando você é imergido na água, e toda aquela água que passa por todo o seu corpo, é como se estivesse limpando tudo aquilo de você, estivesse ficando tudo para trás, estivesse sendo levado, e quando você se levanta, né, você já levanta limpo, renovado, uma nova pessoa, uma nova criatura. Claro que eu estou dizendo isso tudo simbolicamente, né, isso não é ao pé da letra, não é exatamente isso aconteceu, mas simbolicamente é o que representa, o que simboliza, que a partir de agora você está levantando uma nova pessoa, uma nova criatura, com novas atitudes, com novos conceitos, com novas posições, né, com novos princípios, onde vão ser regrados pelo poder da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso nós precisamos, né, e devemos batizar apenas uma vez, porque nós já entendemos, né? Eu vou falar um pouco nos outros tópicos sobre pré-batismo, pós-batismo, batismo de criança, quem não for batizado será salvo, quando devo me batizar, mas a gente já pré-entende, né? Por que uma vez só batismo? Porque nós devemos confessar, né, apenas uma vez e a partir daí viver e seguir esse estilo de vida. Beleza? O áudio ficou um pouco grande, mas vamos estar seguindo aí com o estudo. No próximo está falando sobre pré-batismo e pós-batismo. Então, irmãos, agora a gente está falando aqui de pré-batismo e pós-batismo. O pré-batismo é aquilo que muitas igrejas utilizam para orientar, né, o irmão, iniciar ali o discipulado, explicar, né, algumas coisas, dar alguma orientação, criar uma base, né, do que é a transformação, do que é poder fazer alguma coisa, né, o que pode, o que não pode, tá dando aquela inicialização. Então, antes da pessoa ali decidir, né, por se batizar. E o pós-batismo é aquilo que vai ser feito depois que a pessoa se batizar. Né, qual que vai ser o discipulado que ela vai receber, qual que vai ser o acompanhamento que ela vai receber, né, as orientações, as doutrinas, as explicações bíblicas, os estudos. Então, aquilo que acho que todas as igrejas, né, que aqui estão representadas dentro do grupo,
costumam fazer, né? Ele tem ali um cursinho pré-batismo, onde a pessoa faz, aquela que vai batizar, onde vai explicar, né, todo o que significa batismo, a importância, né, as questões ali dos princípios da fé cristã, e o pós-batismo, aquele acompanhamento, aquele discipulado que a pessoa vai estar tendo aí dentro da sua caminhada cristã. Beleza? Essa questão aí do pré-batismo e pós-batismo, ela é bem curtinha, né, para explicar o que acontece antes e depois. E aí no próximo áudio eu vou estar falando com vocês sobre se o batismo de criança ele é bíblico. Beleza? Então, vamos até o próximo áudio. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos falar agora nesse áudio aqui sobre o batismo de crianças é bíblico. Né? Se a gente pegar aí, né, quem participou do estudo aqui do grupo há mais tempo, pode participar do desafio da leitura bíblica, né, em 90 dias. E você lendo aí a Bíblia toda, você não vai encontrar nenhum texto, nenhuma passagem, nenhuma história sobre batismo ali de crianças, né? Quando eu falo crianças ainda que não têm noção, né? Ali abaixo de 12 anos, 13 anos, 14 anos para baixo, né? Bebês que não têm consciência, pois todas as vezes em que na Bíblia consta uma situação, né? Uma história ali, um relato sobre batismo, a pessoa a qual está sendo batizada, ela tinha consciência daquilo, né? Ela estava consciente do ato em que ela estava fazendo. Então ela ouviu falar sobre Jesus, ela ouviu Jesus, ela conheceu, né, as coisas que Jesus fez, né, o que representava aquele símbolo para a fé cristã, e aí ela conscientemente decidiu por assim fazer. Então, nós temos que o batizar criança, ele não tem base bíblica, né? Então, o que tem base bíblica é ser batizado quando você tem a consciência daquilo que você está fazendo. Então, quando você tem consciência, né, você coincide com aquilo, você concorda com aquilo, aí esse batismo vai ter base bíblica. Depois, né, se os irmãos quiserem, ou a gente pode conversar mais, se aprofundar sobre esse tópico, nós podemos dizer aí na história, quando iniciou esse batismo de crianças, né, de bebês, e por que ele se iniciou. Né, mas isso não está no tema, mas aí, caso os irmãos tenham interesse, a gente pode conversar com isso no decorrer aí dos estudos e no bate-papo aí da semana. Mas respondendo aqui então, né, o batismo de crianças é bíblico? Não tem base bíblica para isso. Beleza? E no próximo áudio, nós vamos estar falando assim, quem não for batizado será salvo? Vamos ao próximo áudio. Então, irmãos, nós vamos falar nesse áudio aqui sobre o texto que diz, né, o texto não, a pergunta, quem não for batizado será salvo? Né, nós temos um texto na Bíblia, está lá em Marcos 16, que diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E aí, quando a gente lê esse texto rápido, né, sem entender o contexto ou analisar o que o restante da Bíblia fala sobre esses dois assuntos, batismo e salvação, dá margem para a gente realmente fazer essa pergunta. Então, quem não for batizado não vai ser salvo? Né? Será salvo ou vai ser salvo mesmo se eu não for batizado? E a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é lembrar aí do que já foi dito nos outros estudos, né, sobre salvação, que a salvação ela não tem, né, nenhuma atitude do homem, né? Porque no caso a gente fala assim, então eu tenho que ser batizado, então aqui está dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa. E a Bíblia nos relata que a salvação ela é gratuita, mediante a fé, não por obras, para que o homem não se vanglorie. Então não é o fato de você ter feito uma coisa, né? Como o batismo, como já o Fabrício explicou, o batismo, o significado principal dele é uma demonstração pública da sua fé e da sua vontade, né, dali de mudança de vida. Então não está relacionado a uma atitude sua, a um ato teu. Essa salvação ela não vem por obras nenhuma, por ato nenhum do homem, e sim um dom gratuito de Deus. Não é? Porque o texto lhe diz aquele que crer e for batizado. Então, além de crer, você tem que ter uma manifestação pública da sua fé. Né? Você tem que declarar publicamente a sua fé.
E aí ele segue dizendo, mas quem não crer será condenado. Então, mesmo que você foi batizado e você não creu, você não vai ser salvo, né? Porque a salvação ela é mediante a fé, né? Você precisa crer para ser salvo. E aí, quando você crê e tem a oportunidade de se batizar, é necessário que você se batize, porque o batismo ele vai ser uma demonstração pública da sua fé. Agora, se você tem fé, você creu, mas você não quer demonstrar publicamente, você tem uma, tem duas, tem três, tem N oportunidades de se batizar, e mesmo assim você não se batiza, será que realmente você tem fé? O que te impede de demonstrar publicamente a sua fé? E uma delas, né, uma das formas a qual a Bíblia nos orienta como demonstração pública de nossa fé é o batismo. Então, que você que crê, você que já creu e ainda não foi batizado, procure o seu pastor, a sua igreja, e na próxima oportunidade que tiver, o próximo grupo que for iniciar aí de pré-batismo, se inscreva, participe e na primeira oportunidade que você tiver, se batize. Porque o batismo é uma demonstração de fé. E aí nós temos essa orientação para aquele que crê e for batizado. Então vamos demonstrar a nossa fé publicamente, já que o nosso Deus subiu numa cruz publicamente, né, morreu por nós, e a glória a Deus que ao terceiro dia ele ressuscitou. E em breve voltará para nos levar. Amém? Então que Deus nos abençoe. Vamos ao próximo áudio, que diz assim, quando devo me batizar? Então, irmãos, essa pergunta agora desse áudio, ela diz assim, quando devo me batizar? Né? Então, eu vou falar aqui para vocês, né, não necessariamente quando você deve se batizar, mas o que você deve ter antes, né, ou saber antes de se batizar. Né? É necessário que antes você já saiba, né, você já tenha certeza que você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você já saiba e crê que Ele morreu ali na cruz para nos salvar e que ao terceiro dia Ele ressuscitou, né, para que você já tenha fé nisso, que você já crê nisso, para que através da fé em Jesus Cristo, né, nós devemos deixar nossas vidas de pecado, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, que precisamos não somente crer, mas também reverter esta fé em ação através das nossas atitudes. Então, se você já tiver isso com você, já está na hora de você se batizar. Né? Então, esse é o momento de você se batizar. Você já creu, né? E aí, as outras coisas, outros detalhes, né? As outras doutrinas, os outros passos, você vai fazer naquele cursinho de pré-batismo que eu creio que todas as igrejas aqui representadas têm. Mas dentro da gente, né, em nós, no nosso coração, a gente já tem que ter a certeza, né, a gente já tem que crer, a gente já tem que ter a fé que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único Salvador. Ele morreu na cruz por nós, que é através da morte da cruz ali que o véu se rasgou, e através dele agora nós temos acesso direto a Deus, que Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas, e que a gente crê nisso, que a gente tem fé nisso, e agora essa demonstração pública, nós vamos nos batizar, fazer o ato do batismo. Né? Eu sei que foi um estudo simples, um estudo raso, mas eu creio que os irmãos podem ter tido uma noção, né, do que significa o batismo. E agora eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, a experiência de vocês, como foi o batismo de vocês, o que aconteceu, como que foi o pré-batismo, o pós-batismo. E compartilha com a gente a experiência, se o seu batismo foi por imersão, foi por aspersão, né, foi por afusão, qual o tipo de batismo que você teve. E compartilha com nós, vamos aprender, ensina-nos, né? Vamos compartilhar conhecimento para que possamos aprender também com a experiência de vocês. Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo possa nos conduzir ao conhecimento e que o seu nome venha a ser glorificado através da nossa mudança de vida, das nossas atitudes.
Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém.